Oi gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Débora Miranda, eu tô aqui no canal que te ensina a estudar mais e melhor pra falar sobre a redação. Todo vestibulando sabe que no Enem a redação é uma prova super importante, que vale muitos pontos e por isso pode rolar aquele medo, nervoso de chegar na hora e não conseguir fazer porque achou o tema muito difícil. Afinal, a gente nunca sabe o que vai cair. Se tu sentir isso, fica de boa e presta atenção porque nesse colaboratório eu vou te mostrar como o próprio Enem te mostra alguns caminhos para escrever a tua redação. Primeira dica, identifique o problema. Por mais que às vezes não pareça e não seja tão óbvio, todo tema de redação vai te mostrar um problema. Então o primeiro passo é identificar esse problema. Pra tu ter uma ideia, olha alguns temas que já apareceram na redação do Enem em edições anteriores. Trabalho infantil na sociedade brasileira, violência contra a mulher, violência na sociedade, preservação da floresta amazônica, enfim, todos eles com um problema principal. A partir do momento em que tu entendeu qual é o problema, tu já pode começar a pensar em qual é a origem dele, quais são os efeitos e qual seria uma possível solução, porque a redação requer que tu faça uma proposta de intervenção para amenizar ou solucionar o problema. Pensar no problema, na origem dele e no que ele causa, pode te ajudar a formar a introdução com qual é a tua tese de defesa e o teu desenvolvimento, para colocar argumentos. Já pensar na solução do problema está diretamente ligado à proposta de intervenção, como eu tinha dito, que fica na conclusão do teu texto. Aliás, se tu tem dúvidas sobre essa estrutura da redação do Enem, fica ligado aqui no canal Coach Coque que tem vários vídeos sobre isso, tá bom? Ou seja, galera, pega a prova de redação e identifica o problema, porque todo tema de redação é já, por si só, um problema. Isso vai te ajudar a pensar na tua introdução, no teu desenvolvimento e na tua conclusão. Segunda dica, leia os textos motivadores. Depois de ter feito o primeiro passo, é importante tu ler os textos motivadores do Enem. Eles vão te ajudar a entender um pouco mais do tema e até te dar algumas informações que tu pode usar como referência para tua redação. Quando tu bater o olho neles, tu vai perceber que eles têm dados, informações, estatísticas que tu pode chegar a usar. Mesmo que tu não entenda muito sobre o tema, eles podem te dar uma linha de abordagem, sacou? Mas não é pra tu copiar, viu? Porque se tu fizer isso, pode abaixar a tua nota. Tipo assim, imagina que tem lá uma pesquisa sobre a violência contra a mulher na sociedade brasileira. E aí vai ter uma fonte. Quem fez a pesquisa? Quando tu coloca no teu texto, tu coloca a fonte, tu não só copia, tu interpreta os dados para usar a teu favor, a favor do argumento que tu quer fazer. Mas mais uma vez, não copia, porque se tu copiar palavra por palavra, tu pode zerar uma competência, ou seja, diminuir até 200 pontos da tua nota da redação. Então, lembra de ler e interpretar os textos motivadores, porque é o próprio Enem te mostrando um ótimo caminho para tu seguir na tua redação. Terceira dica, palavras-chave. Uma outra coisa que tu pode fazer para melhorar a tua redação é usar palavras-chave. Um tema que bombou muito foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Nesse caso, tu consegue perceber quais são as palavras-chave? Tem persistência, violência, mulher e sociedade brasileira. Prestando atenção nessas palavras, tu já pode começar a criar uma estrutura de pensamento sobre o que tu vai escrever. Persistência significa que é uma coisa que acontece há muito tempo e nunca parou. Continua. Violência é meio autoexplicativo. Algo contra alguém. Obrigada. Nesse caso, contra a mulher. E tem sociedade brasileira, que significa que não está focado nem em outro país, nem em uma cidade específica. O foco é o Brasil como um todo. Então, esse acontecimento no Brasil. Isso tudo é importante para tu evitar fugir ao tema, porque se isso acontecer, tu pode zerar a redação. Tu pode até usar essas palavras-chave na tua redação para deixar bem claro para o corretor que tu entendeu e que tu tá falando de cada aspecto que o tema te pediu. Só tenta não repetir muito elas, opta por sinônimos para poder enriquecer o teu texto, porque isso também faz parte de uma competência. Inclusive, se eu tô falando de competência e tu não tá entendendo muito bem, aqui no canal já tem um vídeo do Felipe Araújo falando só sobre elas. Lembrando, para entender melhor o tema e ter certeza de que tu não vai fugir dele, tenta prestar atenção nas palavras-chave. E outra coisa que merece a tua atenção é o canal Coach Coque, que te ajuda a se preparar, a estudar mais e melhor. Então, meu irmão, se inscreve aqui, deixa o like. Obrigada. Quarta dica, se liga nas atualidades. Quanto mais tu ficar ligado no que acontece no Brasil, mais preparado tu vai ficar, porque sempre o tema da redação é relacionado a alguma coisa que tá muito em alta. Porque é claro, não dá pra prever, mas ficando ligado no que rola, tu cobre todas as bases. Mais ou menos. Então aqui, gente, eu tô falando de jornal, portal de notícia. Nem que tu não consiga ler tudo, porque provavelmente tu não vai, não tem muito tempo pra isso, mas lê os assuntos mais comentados, mais relevantes. É até possível que eles cheguem pra ti nas redes sociais. E aí tu aproveita, fica sabendo e procura ler um pouco mais. Por exemplo, o que atualmente tem acontecido no Brasil e pode ser relevante pra redação do Enem? Tem as queimadas no Pantanal e a onda de calor no país inteiro, o isolamento social e os efeitos dele na economia do Brasil, etc.
Quando tu consome essas notícias e informações, não deixa de ser uma preparação para a prova. Não porque tu vai conseguir adivinhar o tema da redação ou porque tu vai necessariamente ler sobre o tema que vai cair na redação. Pode ser que não aconteça. Mas, quando tu lê, isso te força a ter um pensamento crítico. Pode prestar atenção. Durante a leitura, tu vai pensar em alguma coisa, desde por que aquele problema acontece, o que ele causa e como que a gente poderia resolver ele. E na redação é isso que tu tem que fazer. Ou seja, galera, criem o hábito de estar por dentro do que acontece no Brasil, nem que seja minimamente, porque isso desenvolve o teu pensamento crítico e porque o tema da redação sempre é focado em alguma coisa que está em alta no Brasil. E aí, gente, gostaram das dicas? Não precisa se desesperar e tentar adivinhar o tema que vai cair. É só prestar atenção que o próprio Enem vai te dar alguns caminhos para fazer o teu texto. Tu pode começar identificando o problema para pensar de onde ele vem, o que ele causa e qual seria uma solução. Tu pode usar os textos motivadores para se aprofundar no assunto e até enriquecer o teu texto. Identificar as palavras-chave para estruturar os teus pensamentos sobre o tema. E se tu não quiser correr muitos riscos, fica ligado em atualidades, porque o tema da redação sempre é sobre alguma coisa que está em alta no Brasil. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais uma participação minha aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e ativar as notificações para não perder mais vídeos incríveis como esse. Beijo, tchau!